a velocidade que está hoje o futebol, com essa grama rápida, com a tecnologia da bola, tu tem que pensar antes de pegar na bola. Tu tem que saber o que já vai acontecer, tu tem que ter mapeado 2 possibilidades antes de pegar na bola. O futebol é um palanque eleitoral muito bom, infelizmente, né? E é o que mobiliza as massas, e não adianta. Salve, salve, moçada do esporte, tempo todo, Terra Vermelha, parceria, chegando há 2 anos aqui na 12 de outubro com a José Bonifácio. Essa semana um amigo dizia, fala também do site, e é verdade, tempotodo.com, com informações, assim como o canal, né? Se desafiando a não ficar restrito a uma editoria, digamos, dentro dos assuntos esportivos. Então você vai ver lá, entre as mais recentes, notícias sobre a maratona que vai acontecer no final de semana e é organizada pelo Polivalente. Tem um olhar para as quilometragens e o novo mapa do futebol gaúcho em relação ao São Luís, para falar de 2 dessa semana. Está lá também que é um braço desse projeto que inclui também o canal e as suas entrevistas. Desta semana, uma grande presença. Já tinha sido convidado e hoje ele aceitou e está aqui, por isso eu agradeço ao professor de Educação Física, técnico da base do São Luís, grande campanha no Sub-15, Rogério Dirks, o Rogerinho, que é, na minha opinião, para tentar te definir, ver se tu já concorda, tu é um cara versátil. Se te derem a missão de mudar a opinião do Sérgio Corrêa, tu consegue. Se tiver que treinar gurizinho de 13, 14, cara, tu treina. Se te derem a oportunidade, eu te disserem, vai lá e fala com os adultos. Fala, dá ordem, consegue ser respeitado. De teimosia nem vamos falar, Rogerinho. Tá bem apresentado, muito obrigado, cara, que tu veio aqui. Luizinho, uma satisfação vir aqui no teu programa. Devido a agendas, antes não consegui vir, mas sou um espectador assíduo do canal, onde tem muita informação que nos interessa do esporte, né? E eu acho que essa definição até nunca tinha pensado, mas para mim a palavra esporte tem um valor muito forte na transformação do ser humano, né? A gente aprende muito pela convivência que ele proporciona, então eu que é ligado ao esporte, eu me interesso, essas informações eu consumo, eu busco muito conhecimento nisso, tanto é que eu sou apaixonado pelo futebol, mas eu gosto de me envolver em todas as outras modalidades, sempre estar aprendendo, para estar conhecendo pessoas, para estar entendendo as lógicas que gosto, né? Eu gosto de brincar que eu não gosto do esporte, adoro o esporte em si de assistir, mas eu gosto dos bastidores. O pré e o pós me interessa muito, porque tu gera opinião, tu aprende, tu conversa, troca informação. Então, quando tem alguma coisa envolvida, eu tento estar sempre participando, entendendo. Então, eu gosto disso. E o futebol, para mim, é uma ciência, né, assim, porque ali tu tem que ter... Cara, envolve muita coisa e o que me chama a atenção é de tu ter que, por exemplo, no treinamento esportivo de futebol, tu tem que convencer 11 pessoas a ter o mesmo objetivo. Dessas 11... Tem mais um grupo que quer estar entre os 11, que também tem que ter esse mesmo objetivo. Então, é um negócio de gestão de pessoas, né, incrível, e isso me chama muita atenção. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler sobre isso. Então, eu gosto dessa palavra versátil, eu acho que gostei muito. Vou pegar para mim essa definição. E ainda lembrando, quando precisamos, num projeto de 2014 na Unijuí FM, de fazer o gauchão aquele ano, mas quem é que eu vou buscar para ajudar a ler o jogo de forma diferente? Lá estava o Rogerinho. Que peso teve nessa tua formação a passagem lá pela Unijuí, Rogerinho? Tu é formado lá, né? Eu sou formado na Unijuí, só estudei ali, minha graduação foi toda ali. Eu conto uma história sobre isso. Meu interesse
no tempo ali de ensino médio, eu queria ser da comunicação. Mesmo, e estar envolvido no jornalismo esportivo. Porra. Eu estava convicto disso. Mas aquela indecisão, eu fui eu segui alguns amigos meus do tempo de adolescente que queriam fazer educação física, e lá na hora de tomar a decisão de me inscrever no vestibular, eu optei por educação física. Desde ali entrei, daí eu fiz toda a minha graduação ali, fiz uma pós ali, né? Sempre que eu posso, eu vou na biblioteca lá, fico 1 hora lá, 2, dando uma lida. Sou amigo de todos os meus professores, lá tem tem ainda uma boa interlocução com eles direto, né? Troco opinião, colaboro. Então, a Unigir, para mim, foi o diferencial para mim ter essa continuidade e me aprofundar no esporte, fazer o que eu gosto, né? Certo. E entre as coisas que tu gosta, tá descer o Ijuí? Cara, o que tu inventou naquele período ali de secretário adjunto, o que tu foi? Tudo foi secretário? Quando eu entrei na secretaria, eu trabalhava em Coronel Barros. Eu tinha um contrato com o professor lá para gerenciar as escolinhas e ajudava lá chamo de CMD, né? Eu ajudava. E eu, como não entendia nada de política, no último ano, estava no meu último ano de contrato, porque os contratos sempre são para dentro da gestão, né? E daí, nisso, eu fui convidado pelo Eduardo Lano aqui, que ele estava junto, que era o Bílio, o Gelena, né? Que ele estava saindo, abriu uma vaga, ele me indicou, eu não conhecia o Bílio, sabia quem era o Bílio, mas nunca tinha conversado. E daí me foi feito o convite formal e eu aceitei, mas nem sabia que daqui 4 meses ia acabar o mandato, ia ter eleição, que mudava tudo, não sabia isso. Não entendia como é que funcionava isso. Nem sabia que era cargo de confiança. Daí eu entrei, comecei a sair de lá, vim para cá, né? Lá possivelmente eu renovar meu contrato mais 4 anos, porque não era um cargo político, era para a Secretaria de Educação lá direto, né? Um terceiro. E daí aceitei, daí no meio disso eu vi que começou a mudar a equipe, daí eu fui entender que daqui 3, 4 meses ia acabar. Mas tranquilo, daí foi, daí teve reeleição, daí teve as articulações, né? Foi o prefeito do Balim, me convidou para permanecer. Daí já me botou num cargo acima, que foi coordenador. Daí no meio disso foi acontecendo, e daí ele depois foi abrindo vagas, vai mudando as cadeiras, né? Daí ele me botou de secretário adjunto, eu fui permanecendo depois com o Valdirec, ali com o Sérgio Correia, né? O Sérgio Correia eu me lembro, tu brincou do Sérgio Correia, eu me lembro que quando depois teve aquela transição lá, daí surgiu o nome do Sérgio Correia, né? Uhum. E todo mundo dizia, trabalhar com o Sérgio não é fácil, não sei o quê. E eu criei um plano. O Sérgio vai sofrer nessa mão. Então, quando ele chegou, eu já estava, quando ele entrou, a gente já chegou atropelando ele. Sim. Quando ele veio querendo, eu já estava com toda uma programação, toda uma coisa, já meio que organizado o cronograma do ano, né? E ele pode falar o que quiser do Sérgio Correia, mas ele é um cara que valoriza muito quem gosta de trabalhar. Preguiçoso não tem vez com ele, mas quem gosta de sujar a mão, quem gosta de estar no dia a dia, e com ele é muito bom. E ideia boa, ele sabe aceitar. Disso tem uma experiência ímpar, né? Ele tem uma experiência de vida ímpar. Ele briga até ali, né? Tem o jeitão dele, agrada um, desagrada outros. Sim. Mas como... vocês se entenderam, que tu é o rei dos teimosos, né? Hoje ele é um dos... Tu é, né? Eu não sou teimoso, eu defendo o que eu acredito. Convicto, então. Isso, mas tu vai até o fim, se precisar. A gente gosta de debate, às vezes não tem nada contra se eu estiver errado. Mas sim, beleza. E com o Sérgio, hoje o Sérgio é meu amigo. Pô. Hoje independente de que tinha relação. Tudo para ter choque, né? Porque, a gente teve vários choques. Sim. Mas tudo dentro, acabava 5 horas, a gente esquecia tudo, ia para os locais juntos, né? Misturava, então se criou um vínculo de amizade muito bom. E o objetivo era como eu sou coletivo, amigo do Billy, né, como cara? eu sou muito amigo do Billy, como todos que passaram, sabe? Eu nunca levei o lado profissional para o lado pessoal. Eu sei diferenciar muito bem isso. Não misturo. E aí tu foi aprendendo que podia apresentar um projeto, que podia ter recurso estadual, nacional. Fala um pouco disso, O que me ajudou muito disso é essa questão de gostar muito dos bastidores. Eu comecei a entender, eu comecei a ler sobre as leis, comecei a ler sobre o funcionamento do setor público, né? Eu comecei em tudo que eu podia aqui em Juí. Comecei a ir na casa, lá nos vereadores em algumas sessões, fiquei, alguns dos jurídicos eram meus amigos, né? Daí fui sendo curioso e perguntando, daí fui aprendendo toda essa logística, fui entendendo como funciona o orçamento público, sabe, que
Não tinha nem ideia disso. Nunca tinha estudado sobre isso. Daí eu até brinco hoje que todo mundo reclama da burocracia. Tá? Eu aprendi que a burocracia é bom. A burocracia, o preguiçoso, o que não quer buscar conhecimento, reclama. E quem quer fazer a coisa certa, a burocracia é o melhor caminho, é a melhor regra que tem. Que não é burocracia, tu fazer tudo certo, dentro como manda a lei, como manda os protocolos. Então é bom. E eu fui aprendendo isso, fui criando mecanismos para fazer fácil isso, daí me especializei no portal no portal de liberação de recursos, né, dos ministérios lá do Brasil, né, que gera todas as emendas parlamentares, todo o orçamento público vai lá, e comecei a fazer alguns cursos sobre isso, que era o Siconv na época, né, agora mudou o nome, eu acho que é portal, não me lembro como é que é o nome agora, e eu entendi como é que funcionava a logística, e comecei a entender como é que se buscava recursos. Eu comecei a escrever projeto, nunca era aprovado, sempre era aprovado, mas nunca era colocado orçamento nele, e aquilo me gerava curiosidade, eu fui entendendo por quê. Daí eu conheci uma professora, que eu fiz um curso em Porto Alegre de Brasília, tá? Foi um curso de 3 dias que ela me abriu todos os horizontes. Daí eu aprendi que não adianta ter melhor redação se não ter um melhor network, um melhor contato com o parlamentar, com o assessor dele. Então eu fiquei amigo, fui me aproximando do Peronde, conheci os assessores do Darley, a gente foi do João Derli na época e alguns outros, aqui o Beto, através do Beto do Bom Gás aqui também. E desde isso, várias ideias que nós tínhamos começaram... Só pela relevância do projeto não precisa da emenda... Vai, mas o processo de convencimento é bem mais difícil daí, porque daí tu passa por uma bancada técnica. Sim. Queira ou não queira, no poder público tem o que indica, não adianta. Tá? Então, daí tu tem que convencer... E nem isso te fez jogar a toalha. Não, isso não. Foi até uma motivação, a dificuldade tem que gerar motivação, né? Então, se motivar, nós vamos conseguir. O único que não foi por emenda parlamentar foi a construção do ginásio, que partiu que partiu do Alex, que através de todo o histórico dele como atleta, seleção, ele conseguiu entrada pela CBV. Ele pulou uma etapa que seria o parlamentar, foi direto lá, mas também estava embromado e tinha tudo para não sair, e através de um empurrãozinho do Peronde, sabe, aquele conhecimento interno do processo lá, ele conseguiu acelerar isso, e alguns outros deputados na época a gente manteve contato. Tanto é que aquele contrato foi assinado no último dia de governo, de gestão do Michel Temer, que todo mundo estava já soltando foguete, tomando champanhe, e eu e a Márcia, nós estávamos ali na secretaria, era às 6h, do dia 31, quando veio o e-mail de confirmação que estava empenhado o projeto. Depois teve todo um ano e meio para conseguir aprovar. Te chateou que não puderam curtir como governo? Rapaz, eu passo lá só de ver, às vezes até às 11 horas, a gente locando. Porque inauguraram 30 ou 29 de dezembro e aí entrou a nova gestão. Para mim, minha satisfação é as pessoas utilizando. Ficou muito bacana, ficou funcional. Né? Ficou funcional. Ele pode se moldar para várias modalidades, é só tirar a cerca, mudar, trocar as traves. Pode ser um negócio até para show, se quiser. Um piso que não oferece menos risco de lesão, né? Para treinamento. Isso foi funcional. Foi uma revolução. Funcional. Tanto é que hoje, uns quantos reclamaram, mas hoje a seleção brasileira de futsal, onde é que tu leva ela só joga naquele piso? Olha só. Convênio, né? E ali me gerou uma satisfação. Às vezes eu passo lá no Getúlio Vargas, que eu seguido vejo a praça com bastante gente. Já está precisando de um cuidado. Mas está lá a gente utilizando bastante aquilo, a iluminação está feita. Foi do tempo de vocês, aquela do jeito. Ela foi uma briga. Aí que me motivava, porque ele pegou uma empresa bem pica-fumo, não sei se dá para usar esse termo. Se ela sim. E só coisa errada, e no poder público é ruim, às vezes, tu brigar com esses caras que quer não queira. Você tem muitos contatos também, esses empreiteiros, né? Sim. E lá eu entrei numa briga meio sozinho para tirar ela, fazer um distrato. Os advogados às vezes tinham medo de fazer, daí a Maristela me deu a Maristela Heinemann, que é vizinha aqui, Marcela. Me deu toda a segurança que eu tranquei o pé e a gente tirou e refez o projeto. Não andava a obra, Rogério? Ele andava, mas na pior qualidade possível. Na pior qualidade. E tu acompanhava isso? Todo dia eu ia, para te ter uma ideia. E o que tu via, por exemplo? Para te ter uma ideia, eu teneu fotos do dia que ele foi fazer a parte escondida, que é a parte do esgotamento. Eu vi ele botando as caixas, vi tudo isso. Sim. Isso de manhã, eu não podia ficar o tempo inteiro lá.
No outro dia que eu voltei lá estava fechado, estava pronto. Depois do distrato, entrou outra empresa lá, começaram a utilizar aquilo, voltava o esgoto, né? Ele tinha tirado tudo. Então, tá brincando, cara. Então eu não me nesse nível de falcatruagem, cara. Daí foi essa empresa, a nova empresa pegou, não mudou muito o valor, ficou quase meio... Tá. Tudo que ele fez se aproveitou, daí remendou alguma coisa que veio, já veio também com a empresa que pegou, já viu que a gente não ia dar muita liberdade. Mas então, isso é meio ano de costura, né? Quase um ano. Quase um ano. E daí agora eu teria que fazer a segunda parte, não sei qual que é o que eles vão fazer na gestão, né? Mas teria uma outra parte que também teria mais a parte de convivência. Daí, sim, que estava no projeto. Mas daí como eu desliguei, não fiquei muito lá achando problema para tudo, né? Não sei como é que está assim, dele. Mas eu sei que precisa de alguns cuidados, pela quantidade de uso, tem que refazer alguma coisa na cerca, alguma luz com os ventos, com os refletores já dobraram, é só subir lá e organizar, trocar as redes, repor areia, coisinha básica. Esse dia eu liguei só para repor a borracha lá, eles fizeram, colocaram a borracha. Cada pouco tem que repor a borracha, aquela granulada e areia no tapete. Né, tu lembrou? Eu gosto, né? Eu vou lá seguido, às vezes quando me convido, vou lá jogar bola com o pessoal, então Para mim isso é coisa boa, né? Eu acho que é legal. No Parque da Pedreira também, quando eu não me esqueço, uma vez estava embromado o Parque da Pedreira, a parte final, né? Aquilo começou assim, Luiz. Tinha reuniões, que daí tinha várias secretarias envolvidas. Claro. Né? E numa o Sérgio não pôde ir, e ele me mandou, e na reunião ele falou bem assim para mim, entra quieto e sai calado, uma coisa assim. Entra mudo e sai calado. E eu cheguei atrasado na reunião, e atrasei uns minutinhos ali, e estava todo mundo, o prefeito na ponta, todo mundo, eu tive que sentar ao lado dele. E daí o prefeito lá, nós temos que tocar, o recurso está aí, vamos ajeitar, e todo mundo dizendo, não tem, porque tem... Todo mundo achando os problemas, né? Ficou enfatizado os problemas. E tu orientado a não abrir a boca. Para mim ficar quieto. E aquilo foi, eu acho que não é magnífico. Eu ia lá, eu acho magnífico. Eu gosto da natureza, né? É isso. Magnífico. E eu estou lá do prefeito e eu vendo que tinha recurso e lei, tu consegue se adaptar. Isso eu aprendi também. Toda lei é interpretativa. Nenhuma lei é fixa. Isso que é o legal do Brasil. Toda lei é interpretativa. Nenhuma te diz assim, tu não pode tomar essa água. Tu pode, mas eu posso tomar essa água de outra forma. Tu sabe, tu tem como fazer isso. E eu disse, prefeito, se o senhor nos dá a capacidade, nós fizemos a obra. Porque não era a parte final. E ele bateu na mesa, foi, nisso já gerou um pouquinho de ciúmes. Não, mas peraí, vamos ver, não. Com a Secretaria de Cultura agora, e já mandou o pessoal lá reorganizar, que outra ia ajudar. Cheguei para o Sérgio, Sérgio, eu não pude ficar falado, porque a gente tem que ajudar também, né? Não, vamos tocar então, tá lá. Aceitou? Claro, o Sérgio na hora ele queria fazer também, que ele gosta. Que ele tinha medo que tu fosse se meter em tudo lá. O Sérgio gosta de desafio. Ele às vezes diz não, mas ele gosta, ele não foge do desafio. E está lá hoje bem utilizado, o pessoal que está lá hoje está fazendo uma boa gestão, está dando vida, está criando atividades lá, todo final de semana tem bastante gente. Então aquilo lá é além da política, é uma coisa boa para a comunidade. Então valeu a pena, uma estação de cultura de pena que é pouco utilizada, foi uma briga do Sérgio, pessoal, aquilo ali é um local que tinha aberto todo dia, já com aquele vagão gastronômico já está funcionando. Verdade, toda semana tinha que ter alguma coisa, então essas coisas a gente não pode deixar nem passar. Nem fala, cara. Mas tá lá. Viu? Eu tenho esse olhar para quem assume, vou ficar na minha área, assumiu a assessoria de comunicação da prefeitura. Não é um abacaxi por dia. Outro dia falei isso no ar, na rádio, e nem fui bem compreendido. São 10 abacaxis. Tu tá ali para isso. Né? Um secretário, alguém que tem o cargo de gestão no serviço público, é para descascar abacaxi. Claro, tudo. Podem falar que tem iniciativa privada, tudo depende de uma lei. Tudo depende de uma interpretação, de uma autorização pública. Tudo. Nada, ninguém pode fazer. Eu sei que está em ênfase as obras da Corsã. Alguém autoriza eles fazerem. Eles não podem vir do dia para outro, vir aqui e começar a abrir vala sem alguém autorizar. Alguém tem que dar um tojo para te construir uma casa, tem que ter uma autorização pública. Então, tudo depende. E tudo é quem ocupa os cargos de confiança. Tem que ter a parte técnica e tem que ter o cargo de confiança. Por exemplo, hoje, tu vai assumir uma grande... alguma grande tarefa na tua carreira. Aí tu tem o direito de escolher algumas pessoas para ser as pessoas de confiança, onde tu vai se reunir, tu vai brigar, vai bater palma, e tu pode confiar. É a mesma coisa no setor público. Então, eles
marginaliza o CC. Tudo bem, eu sei que virou um instrumento político para muitas coisas, mas em muitas coisas é essencial. Então tem que ter. E isso é no Brasil inteiro, é no mundo inteiro, eu acho que tem isso. É os cargos de confiança, tem que estar eleito, porque ele precisa de pessoas para fazer o que ele acredita. Sim. É fato, isso não tem o que fazer. Aí depende de acertar o perfil. Claro, né? Depende, tem várias coisas, né, que a política, infelizmente, marginalizou nisso, né, e deixou meio mal entendido para a sociedade. Infelizmente, tem pessoas que não honram o cargo, como em qualquer profissão, isso não tem. Mas quem assume isso aí não vai entrar para tirar foto só e ganhar elogio. Isso é fato. Nem treinar uma equipe de futebol. Sim. Tu não vai ganhar só elogio, não está preparado para a crítica, vai em outro lugar. Né? Não vai ali. Então, e as pessoas, eu acho que não estão aprendendo, não estão gostando muito da crítica. Então, e a crítica o que te motiva a não ficar parado. Sim. Só elogio, tu fica confortável. Conforto é um problema. Né? Sim. O Bernardinho fala muito. O Bernardinho fala disso. E em qualquer profissão. Sim. Por isso que eu gosto do esporte. O esporte é referência para grandes incorporações, porque eles pegam geralmente os exemplos. Sim, os caras que viveram ali naquela linha tênue entre o fracasso e o sucesso. O competitivo te leva ao limite de performance. Sim. Tu tem que estar em vários elementos bem para conseguir performar bem. A gente já falou em treinador de futebol, a gente já entra nesse assunto. Eu só queria ainda, em termos de... aqui, Secretaria, Esporte, Cultura e Turismo, tu certamente, tanto que tu diz que deu uma dica lá para botar borracha lá no... A Betina é minha amigona. A Betina, que segue lá, né? O teu olhar mudou da noite para o dia, da água para o vinho, a forma de administrar da equipe do Alisson. Eu prefiro não comentar isso, Luizinho, porque são formas de entendimento. Eu não vou... Comparação, nesses casos, não... É a linha deles. Sim. Não vou lá ficar sendo crítica, me autocomparando. Quando eu passei lá, eu tentei aproveitar ao máximo. Tentar oferecer a maior gama possível de possibilidades para os engenheiros praticar esporte. Tanto é que eu brinco, a melhor política pública que eu fiz foi a Betina, a contratação da Betina, que é um cargo técnico que passe prefeito, mude ideologia e coisa, ela vai estar lá. Cabe a ela fazer a função dela. Se ela se perder no meio do caminho, se ela continuar, isso é o critério. Ela passou num concurso, e a formação dela é educação física, em educação que era física. E ela é uma baita profissional. Mesmo. Então hoje eu seguido converso com ela, áudio, outro contato bom que eu tenho, que é toda a gente tinha uma convivência muito boa. Sim. Né? Daí eu tento não comparar, cada um tem sua linha de ação. Sim. Mas no meu tempo eu tentei buscar diversas possibilidades que podia ter, né, para oferecer, geralmente sem custo. Meu objetivo não era trazer o grande atleta, era fazer as pessoas vivenciar aquilo. E a gente criou inúmeros, né, que foi o Parque Ativo, aquela vez que era 10 modalidades num final de semana no parque, a gente trouxe o esporte para dentro da FENI, sabe? E foi criando diferentes possibilidades que as pessoas iam descobrindo, iam aprendendo, iam vivenciando, ia gerando aquele negócio de trazer possibilidades para o comércio também, que foi o caso da bike, o skate cresceu de visibilidade, a canoagem, o tênis, hoje nós temos um circuito municipal que poucos locais têm. Está indo, está acontecendo. Isso, a semente foi lá. Isso começa assim, alguém dá o estágio, gera curiosidade. Aquela apresentação dentro do pavilhão lá com o skate. Tudo que... Aquilo é histórico, cara. E o parque está lá ocioso. Aquilo desmistificou assim, aquela ideia do skatista que fica atirado nas esquinas, hein? Cara, que bacana que foi aquilo. Hoje é olímpico, né? E tu vê o que é hoje tem. Mas eu digo daquele período, era pai vendo aquele troço ali e começando a curtir, era gente mais de idade, né, cara? Hoje o skate é um esporte altamente cognitivo, né? Qualquer um que consegue ali se equilibrar e fazer uma manobra é extremamente difícil. É técnica pura, repetição, convivência. Uma coisa que eu tinha um sonho de fazer, eu não consegui, que não cabia só a nós ali enquanto secretaria, tinha que ter um monte de articulação e não foi dando tempo. Mas meu sonho era esse período, agora que não tem nada no parque, os pavilhões se tornarem espaços de prática esportiva. Então eu queria no pavilhão aqui 1 e 2, aqui, dava para fazer na época 2, 3 quadras de tênis indoor. Não tinha o pádel ainda, mas eu já jogava beach tênis naquela época. As primeiras raquetes de beach tênis foram minhas. Mesmo? Uma vez eu fui para Balneário, vi os caras jogando, me gerou curiosidade, entrei na fila, joguei. Eu gostava de jogar tênis, já achei legal, comprei uma rede e 2 raquetes e trouxe. Ninguém jogava.
Mas estava aqui comigo, emprestava às vezes, aí o Felipe Batu jogava, o Júlio, que hoje é a referência, jogava. A gente jogou e ele estava no Rio Grande do Norte, foi indo. Minha ideia era fazer isso, porque não é difícil. A quadra de tênis, era só tu pintar, deixar o piso, tu pintava, quando tem a ex, tu fala do Júlio Beal. Isso, o Júlio Beal, Legal que vários que tu tá falando aí já vieram aqui, né? O ginásio lá, o que é o da agroindústria, eu acho lá no fundão, Sim. Lá é perfeito o ginásio. Lá se tu botar esse piso que nós temos ali... Que baita ideia, lá Rogerinho. Dá para fazer uma quadra de 36, se eu não me engano, por 36 por 20, para padrão oficial, e com uma área no lado de convivência ali, já tem a churrasqueira que faz os pães, dá para fazer. Sabe, o pavilhão que o skate fazia podia ficar permanente. Deixar os obstáculos lá, final de semana abre, a associação responsável, gerencia o local, a equipe de manutenção, eu acho que está indo lá no parque, sempre estava lá, então tu dá vida. Era a minha ideia, a pista de mountain bike podia ficar permanente, só tu manter ela roçadinha. Então tu podia ir lá e ter algumas gamas e coisas, só que não deu tempo de articular, não deu tempo de tentar comprar os pisos e coisas. Sim. Quem sabe no futuro alguém tem essa ideia. Rogerinho, ainda nesse assunto da política partidária e as pressões internas, assim como tu notou que para conquistar recursos tu precisou falar com figuras importantes, tu logo identificou que tinha também na prefeitura figuras que queriam telefonar e resolver a punição de um atleta, de um time. Viveu isso também? Bastante. Cortou logo, cortou pela raiz, se desgastou. O futebol é um palanque eleitoral muito bom, infelizmente, né? E é o que mobiliza as massas, e não adianta. E o campeonato amador. É forte o nosso campeonato amador. Sim. É forte. Ele está, às vezes, no momento agora que está difícil conseguir gente para se... Não falta gente para jogar futebol hoje. Tá. O que falta é gente que organize. Tudo bem, mas dá voto. Dá bastante votos. Dá bastante votos. Então não precisamos citar nomes, mas tem vereadores que o principal investimento durante o ano é bancar os times de futebol. Tem isso. Então a administração não pode abandonar um campeonato amador. Deve. Eu acho que tem que ter a liga. Eu acho que não pode ser decisão. Um secretário, ele não tem que fazer evento. Ele tem que criar possibilidades para eventos acontecerem. Isso a federação é uma entidade pública que recebe recursos, alguns recursos públicos. Tem as leis, tem as facilidades de não pagar alguns impostos que tu pode reinvestir. Então, todas as... Tirando o futebol, eu acho, até o futebol tem agora com a lei das loterias, mas das federações, mas as outras todas têm aporte do Ministério do Esporte, todas têm. Tu é contra a organização por parte do... Pode ser, mas Ijuí está num patamar que não pode ter uma pessoa exclusiva hoje como cargo de confiança para isso, porque tem várias outras demandas, sabe? Então teria que ser uma liga. E toma muito tempo. O tempo toma por causa disso, os problemas de bastidores, sabe? Que queira ou não queira, um cartão amarelo se torna um debate público de opiniões, se estava certo ou não, uma punição. Eu não sou juiz, o cara que está lá não pode punir. Por isso que eu digo a lei interpretativa. A lei penal tem sistema de defesa e Ministério Público e Defesa. A lei do esporte é a mesma coisa. Sim. Eu não posso, ele tomou um vermelho porque o juiz fez um relatório, eu vou lá, ele tem que ter o direito de defesa. Isso a gente nunca abriu mão disso. A gente sempre faz. Só que a gente não conseguiu umas bancas, às vezes, muito capacitados para fazer esse julgamento, a gente não tinha muito... A nossa única coisa era a súmula e opiniões que vinham de fora, muito vago, a questão de computação de provas. Né? Hoje até tem as transmissões, celular ajuda muito. Sim. Mas a gente nunca deixou de fazer o que era o certo. Tá. Só que as pessoas não entendem isso, eles acham que eu posso ir lá e excluir o cara. Uma liga, tu pode criar isso. Porque daí é o próprio ambiente que define. O poder público não pode deixar de aportar recursos para isso. Certo. Manter os locais em dia, sabe, que é os campos de futebol, cortadinha grama, alambrado em dia, que eu acho que é obrigação do poder público, menos do setor público. Tu fazer aporte para o pagamento da arbitragem, que tranquilamente faz uma licitação, sempre foi feito. Tu entregar material esportivo, tu pagar a premiação, que é pela disputa. Eu não tenho uma lei que me deixa eu pagar. Por que eu vou dar um prêmio de camiseta para o campeão? Eu prefiro dar para os que vão. Se eu quero fazer essa fomentação do esporte, eu não dou para o último. Eu dou para todos que fazem a primeira fase. Então, o interessante do recurso público era pegar o grande grupo. Então, tu tem que dar esse prêmio que eles querem quando todos estão em disputa, que é na primeira fase. Porque depois vai ficando funil, vai ficando excludente.
Só chega um, que é a competição. Então lá tu vai ganhar teu troféu, tua medalha, que é o mérito para chegar por... Mas se é para dar esses prêmios que eles querem, a Bosch quer muito isso, eu tenho que dar para todos, não só para coisa. Uma liga já pode fazer isso através de patrocínio, fazer uma coisa, o dinheiro público é para todos, não é só para o melhor. Sabe? Então, isso as pessoas não entendem muito bem, tu difícil convencer isso. Então, uma liga te permite buscar patrocínio de forma mais fácil. Por exemplo, eu queria pegar os painéis de publicidade do ginásio, tá? Fazer o patrocínio e jogar no fundo para depois abrir edital. Essa era uma das nossas ideias. Não dava. Eu não podia ir lá no Luizinho, quer comprar o espaço, que vai para o fundo. Eu tinha que abrir um edital, fazer tipo uma licitação para te vir concorrer por aquele espaço. Não vai conseguir. O empresário não vai ter esse tempo de fazer isso. De cada 1000, um vai ter essa visão. Sim, tem a dificuldade de encontrar alguém que queira. Isso é a interpretação, teoricamente, que a lei quer. Outros interpretam de outra forma. Por isso que eu te digo, é interpretativa. Né? Então é difícil isso. A liga ia ajudar muito o futebol. Porque ia ter pessoas que iam pensar, sempre deixar os campos bons, iam sempre estar conversando diariamente com os caras, motivando os caras que organizam um time. Sabe? Ia criar um modelo de campeonato que fosse permanente, e até a primeira e segunda divisão, mais fácil de controlar. Para nós, fugia muito isso. Não, a gente não conseguia fazer um cadastro certinho dos times. Cada time, o time mudava de endereço, mudava o cara. É difícil tu fazer esse controle de futebol amador, é bem diferente do ano passado, né, que as pessoas honravam mais o bigode. Hoje é interesse. E tinha o cara que ligava, tu viu que não foi assim, não foi assado. Quando ficava muita pressão, eu parava o campeonato. Sim. Não sei se tu se lembra disso. Quando ficava a pressão, ficava minha decisão era parar o campeonato. Sim. Vamos debater então, se todo mundo quer dar opinião, vamos debater. Daí gerava o cara que dizia que nós era medroso, que nós não tinha medo, que nós não sabia nada. Gerava o cara que entendia o problema e gerava um debate. Passava lá uns 2, 3 meses, uns 2, 3 semanas, que baixava um pouquinho, nós reuníamos e tomava a decisão. Essa era uma forma para diminuir os ânimos das pessoas. Uns gostavam, outros não gostavam, daí reunia junto. Falando em acirramento, agora me ocorre, porque foi me relatado em detalhes isso. Tu pode contar num jogo na Baixada, tu tá lá na geral. E aí tu é identificado, todos os torcedores e quem ia nesses locais sabia quem tu era. E aí tu teve Impressionar, né? Pode contar, Rogerinho? Posso. Isso tem problema. Eu conto que não foi mundo. Tu que me contou, então eu tô te perguntando pela primeira vez, cara. Quando tinha esses jogos, eu tentava me esconder, sempre ficar neutro. Para não ficar lá no meio, ficava neutro. Eu ia na geral, o que eu fazia? Ia buscar a bola quando saía, que já não tinha ninguém, tava lá olhando. E num jogo que foi de semifinal, tava um ambiente pesado, todo mundo falava, só se falava disso, não se falava pro bem, sabe? Nós falava que ia dar briga, que o fulano é do bairro contra o bairro, se buscou umas rivalidades, já estava apagado lá. E nisso tá o jogo rolando, lá estava em empate, eu acho até o jogo, nem era Português e os Góis, se eu não me engano. Acho que era esse, o Português e Palestina, não me lembro quem que era. E nisso me viram lá. E eu fui o bode expiatório, que o jogo estava rolando. E a ameaça mais ou menos assim, se nós cair fora, não sai daqui. Sem tomar uns cascudos, alguma coisa. Teve uma coisinha mais grave, né? Que me mostraram uma arma branca e coisa. Fiquei ali, tá, tranquilo. E tinha umas pessoas ali que viram, mas também não fizeram nada. Né? Fiquei no meio daquelas 3 ou 4 pessoas ali. Resumindo, o jogo rolou, estourou uma briga lá no pavilhão, na Copa, lá se empurraram, os caras foram lá defender, eu saí pela geral, fui direto para a polícia, registrei BO. Daí me chamaram. Na primeira coisa, a audiência foi lá, foi só o advogado do rapaz, quero continuar. Fui tirar ela esses dias atrás, agora ia para a 3ª vez que me chamaram, e tirei. E até se apagou, mas teve várias vezes que me pressionavam, uma vez nos GOI também teve. Vários locais, eu evitava ir. Tem um fato também, teve um fato uma vez também que ia ter uma final ali no São Luís e a gente trancou, tinha dado problema, a gente fez o portão fechado, né? Não era cobrança, não, era uma final e ia ter a cobrança que ficava para o São Luís, né? Era o acordo que tinha. Iam cobrar ingresso. E eu entrei bem cedo e fiquei lá nos árbitros. Fiquei sentado lá, ninguém vê o cara. Né? E nisso, eu não sei por que foi, uma torcida começou a pular pelos camelô. E pulava lá pelo muro, pulando os muros, invadiram. Geral, começaram a invadir o estádio e nisso...
uma pessoa ligada à segurança pública da São Luís me ligou. Rogério, tu tem que vir aqui e resolver isso. E eu vendo tudo. Eu disse, ó, e quem tem o poder da lei, ele era uma função pública. Né? Entendi. O senhor pode fazer, o senhor pode tomar as atitudes. Eu sou um mero cidadão engenhense que propôs o jogo, a gente tentou ir atrás de reuniões, fazer as coisas, até veio a polícia, segurou lá, deu tudo certo. Mas daí aquela era a época que eles estavam numa fase de querer pressionar através de torcida, estava muito forte a política naquela época, sabe? E foi, mas isso o jogo... tu identifica como algo que anda junto. Não tem, o profissional é assim, né? Hoje momento de... Era pré-campanha, eu acho, de governo de estado. Repercute no campeonato. Tá louco. Pode cuidar agora no ano eleitoral. Eu não vou mais. Sempre nos anos eleitorais aumenta a quantidade de times. Tu diz no que vem no campeonato amador vai aumentar. Porque tem o cara que paga a arbitragem, tem o cara que paga a cervejinha para o jogo, tem o cara que dá uniforme, se torna bem mais fácil. Certo. E eles gostam. Tá. Público, e acirra também daí as diferenças dos partidos. Diminuiu um pouco. Tem time partidário. Sim. Tem, isso tem. Não tem. É uma plataforma, um bastidor, por isso que eu digo eu gosto do bastidor, e é fortíssimo. Sim. Vão dizer que não, mas é fortíssimo. Era, pelo menos agora, não sei como é que tá. Sim. Eu acho que diminuiu um pouco. Porque estava naquela ânsia de querer mudança, e eles foram para tudo que é lado. Eu acho que agora diminuiu um pouco. Eles foram para tudo que é lado, quem? Quem queria entrar foi para tudo que é lado, se envolveu onde é que tá as pessoas, né? E o futebol municipal envolve muita gente, tá louco? Hoje teve um negocinho das favelas, um tour bem legal no Glória. Eu não estava aí, que eu estava em Porto Alegre. Mas meus amigos falaram que estava cheio de gente. É legal, um ambiente bonito, cheio de adolescentes jogando, familiares. Tem as pressões com o juiz, com a organização, mas está lá. Está acontecendo, então isso vai indo. Muito movimento bom. Popular. Né? Rogerinho, vamos para essa parte que é o nosso segundo momento, também a parte final, não menos importante, que é essa experiência com o CFE, né? Essa relação com o Osmar, com o Paulo, isso vem de muito tempo, né? Eu me lembro de ti xingando o meu Arthurzinho, você mexe, Arthur, né, no Sesc, né, isso, o cara tá com 32, então imagina, e aí tu chega agora a treinar um time da base do São Luís, clube onde tu trabalhou, onde tu jogou, né, onde tu jogou na base também. Que experiência é essa? O que tu tá entregando para o rubro? Assim, o Osmar foi meu orientador do meu TCC, eu trabalhei com conclusão de curso de faculdade. Na época eu trabalhava na CF, era um convênio que a Unijuí tinha com a CF, então a gente fez todas as categorias de base lá, e daí lá saiu com o time de futsal. O Yuri continuaram a vida, a carreira esportiva, inúmeros passaram, e minha alegria é ver que uns quantos hoje estão nas suas profissões, prosperando, família, né? Daí começou lá, e o Osmarzinho foi meu orientador, e na época eu fiz um trabalho que me chamava muita atenção no tempo de escolinha, né, que era a relação dos pais na aprendizagem esportiva dos filhos. Aquela questão da pressão do pai no alambrado, a cobrança. Esse foi teu TCC, Esse não? foi meu TCC. Ô, Rogério. Podia ter publicado isso. Ô, cara. Foi um dos mais locados ali na biblioteca. Seguida eu olho lá atrás, tem aquele controle, né? Tá, tu vai conferir. Vai, bota louco. Agora é um referência, Rogerinho. Daí isso me chamou a atenção, e agora quando eu voltei, continua do mesmo jeito, pouca coisa evoluiu, até tá pior. Expressões, sabe, a cobrança. Daí eu fiquei, naquele tempo, eu saí daí lá, eu trabalhei um tempo no Júnior de São Luís, como auxiliar, preparador físico, com o Luiz Fernando e com o Sandro, né? Certo. Tive uma chance com o Paulinho de ser auxiliar naquela vez que ele foi no profissional, né? É o jogo memorável do 4x3. O 4x3. 5x4. 5x4. 5x4 com o Grêmio. 5x4, o jogo. Nós queríamos surrar o Paulinho no vestiário, porque nós estávamos tomando 13, ele fez umas trocas, abriu mais, o Paulinho vai dar 15. Eu rezando em casa para terminar aquele jogo. Se o Itaqui não perde a dividida com o Lucas, na goleira da 21, Então ficou isso daí. Disso aí, depois eu saí um pouco, eu entrei na secretaria, né? Daí não me envolvi diretamente com o treinamento. E tempos atrás, ano passado, voltou à base, eu acompanhava. O Paulinho uma vez me sondou lá no início, mas devido às agendas eu não conseguia, né? Sim. E agora, esse ano, o Paulinho me convidou, que ia ter o projeto Sub-15, daí ele me falou os horários, ele e o Osmar, encaixou. E como o Paulinho é uma referência para mim, né? O Paulinho, um amigo de longa data, o Osmar foi meu professor, um cara de uma idoneidade ímpar aí.
Eu já estava o Andy, que eu acompanho muito, a carreira do Andy, o baita do menino, aí o Fernandinho, né? Daí tá o Rodrigo Alzani também, que lá eu tenho de faculdade, temos várias matérias juntos. Que gente do bem, né? Resolvi aceitar o desafio ali, daí comecei, acho que foi em março, no final de março. Eu já estava o grupo montado ali, né, do Sub-15, os pais bem ativos também. Daí estamos tocando ali um projeto bom, a visão que eles têm interna é bem de categoria, bem de formação mesmo, né? E a gente agora vai começar o planejamento agora da próxima temporada, a gente vai começar agora a se reunir para planejar, vamos ajustar várias coisas, e o legal agora tem as várias possibilidades que o atleta tem que ter. Tem a escolinha, onde é que ele vivencia o futebol, tem a categoria de base, onde ele começa a dar um start na preparação, no aperfeiçoamento, vai para sub-17, sub-20, que a gente vai colher uns bons frutos aí. Só que em relação ao treinamento, Luizinho, cara, eu me assusto algumas coisas, sabe? Agora eu peguei o sub-15. Teoricamente, ele é a primeira experiência mais no modelo formal de profissional que os adolescentes têm. As outras lá têm tempo reduzido, várias substituições, aqui já é mais um modelo profissional. Algumas cobranças que o cara já sofre, mesmo de quem gosta de futebol, de já especializar muito cedo, moleque. Os caras têm 15 anos, sabe? Então hoje eu olho o futebol europeu, cara, eu vejo o lateral jogando por dentro, pode jogar em 2, 3 posições, e aqui a gente tem que fazer o lateral jogar só pelo lado do campo, porque é um modelo no 4-4-2, no 3-5-2, e não sei o que. Eu dei minhas teimosias, o cara é teimoso, tem que fazer. Então, meu zagueiro chegou a ser meio campo em alguns jogos. Quando estava ganhando, estava magnífico. Me cobraram, tive que voltar de zagueiro. Mas a experiência vai sendo dada. O campinho faz falta hoje na formação do atleta. Por isso, hoje, enquanto... Ter jogado pelado. Enquanto hoje eu não... O menino, se ele é lateral, eu tenho que jogar lateral. Não pode ser um meia. Ele não pode testar. Ele não pode aprender outra função. Porque tem que se especializar. Se a gente perde, cobra. E o campinho, tu estava jogando lateral, daí tu começava a perder, tu ia resolver o problema, tu ia para o meio, tu ia para o atacante, tu organizava o time. Então, essa experiência, eles não têm a base que dá isso. Sabe? Então, na minha teimosia, eu fui trocando no meio do jogo, eu fazia umas trocadas, pegava o meio, botava o lateral, meu zagueiro ia para o meio, meu zagueiro chegou a ser atacante contra o Inter, lá experiência. Fez o gol, o zagueiro. Fez o gol de empate. Que tu trocou de função. No meio do jogo, daí fazia inversão tática, eu brincava com eles, tu sai daqui, vai aqui, muda aqui, eles iam aceitando. Porque eles têm que vivenciar, eles estão aqui para vivenciar, para ir se especializando, para lá no Mas sub-20. o Osmar e o Paulo te chamam de volta, Rogerinho, volta que não... Tem, claro que tem. Porque tem, olha só, eu falei pro Arthur, vou entrevistar o Rogerinho, me manda umas perguntas. Aí ele mandou, olha essa aqui, que é em cima do que tu tá falando, se mudou o teu jeito de ensinar, porque hoje o jogo é mais intenso, mais rápido, menos tempo para pensar. Como é que tu te adaptou, te adequou? Mas eu leio muito sobre isso, eu adoro isso. Isso eu tive uma matéria na universidade que era a lógica interna do esporte. O entendimento do esporte, o atacante com posse de bola, o atacante sem posse de bola, o defensor do atacante direto com posse de bola, o atacante o defensor do atacante sem posse de bola, e as interações, as tomadas de decisões, o entendimento do jogo tem que ter isso. Eu achei que tinha evoluído mais quanto a isso. Mas ainda está um modelo muito formal do passado, com a diferença que hoje o jogo está um pouquinho mais rápido, mais compacto, sabe? Então, o jogo reduzido, a tomada de decisão rápida, a diferença, o entendimento de jogar em outras funções tem que ter, a gente está um pouquinho atrasado na base disso. Eu tento trazer todos esses elementos. Se tu vê os treinos, todos os treinos, tirando os treinos físicos, eles são obrigados a tomar decisões no jogo. A gente vai fracionando o jogo e toda hora tem que tomar decisão, e algumas tu aperfeiçoa a parte técnica e depois tu joga a tomar decisão naquele que tu fez. Todo o processo de treinamento de base, principalmente no sub-15, que é a entrada para o rendimento, para mim, é baseado nisso, sabe? Toda hora com a bola no pé, toda hora pensando, toda hora jogo reduzido, toda hora modelo formal de jogo. Essa tem que ser a lógica hoje. Então eu tentei, nesse último jogo eu botei um lateral direito jogar como um meia direita, extrema direita. Ele cumpriu bem a tarefa. Conseguiu, porque nos treinos jogava pelo meio, jogava de zagueiro, jogava de atacante, bastante jogo reduzido, 2 toques, 3 toques, 4 toques, bastante transição. Isso tem que ter, só que isso leva tempo. Eu brinco que hoje a gente, para aprender, a gente fica 9 anos no ensino fundamental,
mais 3 anos no ensino médio, para te pegar uma universidade, tu fazer mais 2 anos de pré-vestibular, daí tu fica mais 5 no vestibular, daí tu fica mais um tempo na faculdade para se tornar um profissional. Futebol não é diferente. Ele tem que ter o sub-15, que é 2 anos, o sub-17, 2 anos, e o sub-20, 3 anos, com diferentes estímulos de entendimento de jogo para ir memorizando. Tu faz o coletivo, mas tu tem aquela como é que a expressão, o aperfeiçoamento fino, o detalhe, o time certo, dominar na bola, dominar orientado já para pensar, o pensar antes de pegar na bola. Isso eu senti um pouco de dificuldade. E analisando os times adversários, é poucos que conseguem destoar também disso. Tu pega a bola e tu pensa. Com a velocidade que está hoje o futebol, com essa grama rápida, com a tecnologia da bola, tu tem que pensar antes de pegar na bola. Tu tem que saber o que já vai acontecer, tu tem que ter mapeado 2 possibilidades antes de pegar na bola. Se ali pode acontecer isso lá no outro, se tu pegar aqui pode acontecer lá, não, tu pega, daí tu decide. Aí já é tarde. Mas nessa caminhada agora do Sub-15, né, que termina então com um empate em casa com o Inter e uma derrota 2-1, né, quando a gente estava esperando, né, vai levar sacola, vai ter dificuldade. Tu viu o desenvolvimento individual, comprovou que tu tá certo em fazer esse tipo de trabalho da semana, consegue avaliar se esse gurizinho não sabia isso e olha como é que ele termina a competição. Eu que diariamente estava com eles, é notório. Sim. É notório. E não vou citar exemplos, mas o que jogou de lateral todo o campeonato, ele era zagueiro. O que teoricamente seria o lateral, lesionou num jogo amistoso, ficou lá 2 meses fora, ele foi de lateral direito. Foi destaque aqui contra o Inter e jogou muito bem lá. Ele entendeu, ele conseguiu, ele foi aquele ganho de atenção, de concentração para o treino, ele conseguiu trazer para os jogos. E vários outros. Tem vários meninos agora que de repente vão viajar, fazer algum teste. Então, hoje não tem mais aquele cara que vai lá, tem um guri bom de Juí que pode jogar em tal time. Hoje eles viram os meninos jogar. E todos os jogos, toda vez que hoje o Sub-15 a gente tomou bastante gol. Mas a gente fez bastante gol. Em nenhum momento a gente reprimiu eles do talento deles aflorar, ser libertado. Né? Então a gente se arriscava. Contra o Inter não foi assim. 3-1 aqui era justíssimo para nós. Está filmado isso. Ninguém viu e achou que era. Está filmado. Lá, a gente suportou aqueles 30 minutos inicial que o Inter meio que amassou nós bem. Tomamos o gol por uma falha tática. Evitável o gol, mas tomamos. Segundo tempo, os guris foram de igual, empataram. Tudo se encaminhava para os pênaltis. Se alguém fosse para ganhar pelo que estava acontecendo no momento, era para ser o São Luís. Eu já vi. E daí teve um lance de arbitragem que foge nós. Eu nem olhei o lance para ser bem sincero, se foi ou não foi. Depois, né? O fato que aconteceu, deu o encontro, o juiz foi nítido, não, segue, a bola rolou, ele marcou o jogo depois de uma ação concluída e deu uns 20 a 30 segundos depois pela insistência do auxiliar. Então ele não quis bancar a decisão dele, foi lá e marcou o pênalti, e daí ele se perdeu. Bah. Daí o árbitro dele saiu, ele expulsou 2 do Inter sem. Expulsou o nosso sem, daí tirou toda a nossa comissão técnica fora. Mas o 2-1 é esse pênalti que o Inter difícil, não, o Inter podia ter feito um gol no início do segundo tempo. Nosso goleiro foi bem, interviu bem. E depois estava mais para o São Luís, com a coragem os guris foram pegando, se soltando, né? Do que, mas que bom é isso. Baita aprendizado, cara. Por isso que eu te digo, Luzinho, essa questão de tu dando esses estímulos para ele de autoconfiança, geralmente quando eu jogava, era assim, nós ia jogar outro Grêmio, parecia que tu era maior que eu, porque tu estava com a camisa do Grêmio. Do Inter. Sim. Até nós sentimos isso no início do jogo, mas quando a gente conseguiu fazer uma sequência de 4, 5 toques, tu vai pegando, opa, eu consigo. Já diminui, já se iguala. Eu tenho um recorde que a gente fez na análise com os guris, nós demos contra o Inter aqui, 1-1 no segundo tempo, campo molhado, a gente fez troca de passe no campo ofensivo, a gente com uma categoria sub-15 fez 16 trocas de passes, tentando... Sem o Inter tocar na bola. Eu te dou 50 jogos de categoria de base, de time pequeno, jogando com time grande, que consiga fazer isso. Isso é ganho. Isso quem consegue enxergar, quem está no dia a dia. Só que a gente não conseguiu ganhar. Daí ficou, mas quem viu
viu que os guri tentaram, não só na raça, só na força, só no atropelo. Foi de forma coletiva. Mas essa discussão de quem, porque não ganhou, daí não ganha o elogio. Mas isso é na dupla Grenal, que eles fazem esse discurso que a base é para formar, só que se perder o campeonato, cai a comissão técnica. O que o Grêmio e o Inter fazem na minha análise? Eles sugam o que o menino tem de bom no momento. Eles não aperfeiçoam quase ninguém. O que eles fazem? Eles têm hoje uma rede de captação muito grande, porque todo sonho de guri no Rio Grande do Sul é jogar ali. Tá? Então eles sabem disso, eles botaram os captadores, então eles ficam monitorando. Lá em Juí tem 2 bons. Vamos levar. Eles sugam, porque ninguém consegue ficar 10 anos, 5 anos, que é a base na excelência. Profissionalmente, a gente às vezes dá uma recaída, dá uma queda, daí tu se remotiva e vai de novo. Adolescente é pior ainda, porque está descobrindo o mundo, né? Então o Grêmio vai lá, suga. Quando ele para de dar, ele dispensa o menino, mas ele já está no radar outros 2. Ele sempre mantém a hegemonia da base. Mas será que ele realmente prepara alguém? Ele forma pela insistência. E não pelo acúmulo de experiência, pela oportunidade do erro. A gente aprende errando, né, Luizinho? E dupla Grenal, geralmente, o erro para eles é um problema na base. Então, sim, da crise. Isso geralmente... Perde um Grenal Um pai, até eu me assusto os pais hoje, acho que os filhos vão jogar todos os jogos. Né? Agora no Gauchão nós tivemos 7 jogos mais 2, que nós ficamos abaixo em rendimento. Cara, eu posso dizer, no meu entendimento, se tu olhar todas, nós jogamos todos bem. Nós perdemos o Passo Fundo. Mas sabe aquele dia que tu chuta, que o goleiro pega difícil, que dá na trave, que tu tá dentro do gol, a bola espirra para fora? Eles numa saída fizeram um gol, tiveram uma outra chance de fazer um gol, que a gente conseguiu fazer o retorno defensivo rápido, e depois deu ataque contra a defesa. Tá tudo mapeado. Com o Juventude foi 3-1, mas se tu olhar a filmagem, bola na trave, nossa, falha no terceiro gol deles, falha individual, que o cara foi tirar o escanteio, a bola respingou, deu para trás, na cabeça do centroavante sozinho. Depois nós entramos 2 vezes, o jogador e o goleiro, isolamos as 2. Com o campo encharcado, os meninos tiveram coragem de ir, sabe? E tem bons talentos. Tem. O Sub-15, sabe? A diferença, eu não acompanhei, eu estou acompanhando agora o Sub-20 mais. Tá? É um bom grupo. Tá? É um bom grupo. Sim. O Sub-17 agora vai começar uma nova formação, mas tinha bons meninos lá também. Mas no Sub-15 tem meninos com uma capacidade técnica muito boa, com entendimento de jogo muito bom. A gente fez agora nessa viagem a Porto Alegre, o Anderson conseguiu com um professor da PUC lá, uma avaliação cognitiva dos 4 que a gente era para ser 12 feito, agora a gente vai fazer mais uns agora, que vamos tentar trazer ele para cá. Dos 4 feitos, 2 estão a nível de time grande. Rogerinho, ainda da minha cola aqui, sobre a formação do atleta, que é o teu assunto aqui agora. Tamanho, peso, a força que isso tem nas categorias de base. Ainda tem. No Sub-15 faz a diferença. O pequeno ali, o mais franzino, ainda, devido às combinações táticas, ainda ele não consegue ser tão competitivo como um menino que às vezes não tem tanta qualidade, mas tem mais força. Isso é outra coisa que a gente tem que começar a corrigir nas categorias de base, mas é difícil porque a gente quer ganhar também. E a gente ainda mensura as coisas não pelo conteúdo, mas sim pelo resultado. Sabe? Então, tudo isso são... Tem um gurizinho de 13 que é raquítico, ano que vem vai ter 14, vai ser excluído e vai crescer só com 16 e se perdeu... a tal da maturação que falam. Então, dos 14 aos 16 está muito evidente isso. E se perde muitos devido a esse fator do tamanho nessa idade. Lá no 17 já começa a equilibrar. No 20, ainda o menino que desenvolveu bem o 15, que errou bastante, teve a chance de errar e aprender com o erro, lá ele consegue. Por isso que geralmente o craque do Sub-12 não suporta até o Sub-20. Porque nessa caminhada ele está indo lá, a pressão dele sempre vai ser maior por ele ser o melhor, a expectativa nele, e aquele que vem atrás dele está indo lá com paciência. Sabe? Então a gente perde muito talento, o Brasil, nisso aí. Hoje o tamanho em alguns locais não é tanto, hoje não precisa ser aquele menino com a coxa grossa. Hoje, devido à ciência do esporte, tu consegue detectar a fibra rápida, a fibra lenta, o menino rápido, tu consegue ver isso, o grau de maturação. Certo.
grau de cognição para a idade, que foi que a gente fez agora, né? Mas ainda é pouco para os times pequenos, ainda essa tecnologia de treinamento ainda está longe. A gente tá ainda mais no olhar, ainda é subjetivo, aí o treinador acha. Isso é uma coisa que eu converso muito com o Osmar e com o Paulinho. A opinião subjetiva do treinador ou do observador ainda é perigosa. Com toda a ciência que tem, né? Toda a tecnologia que tem. A Unigi podia estar criando um departamento de fisiologia para isso. É investimento, e é caro, né? Eu fui ver o valor de fotocélula, é 30 mil, não tem. Os GPSzinhos que todo mundo usa, que não tem como roubar, mas o atleta não pode mais roubar. Sim. Até o Romário falou sobre isso. Hoje eu não conseguiria, porque eles estão com o GPS. Isso não baixa de 60 mil. E é anual, é licença, não é? Tu tem um aparelhinho, mas tu não tem a licença, que não está fácil. Mas são informações cada vez mais. Tá louco. E para a base, eu acho que é mais importante na base do que no profissional. Sim. Seria, né? Seria, porque tu começa a não perder tanto talento. Agora nós vamos começar a formar a próxima geração sub-15, ali já tem uns menininhos ali, que eu chamo os pintinhos ali, assim, tudo miudinho, mas com uma inteligência para jogar ímpar. Só que na hora do confronto, porque por que eles não conseguem? A combinação tática não está bem definida. O jogo curto com o Luizinho, com o Rogério e ele, não está bem formado na cabeça deles ainda. Eles ainda querem pegar e ir para frente. Querem decidir sozinho, dar o passe longo, que ele acha que vai impor o passe curto. Então, às vezes, a gente não tem uma paciência, um cuidado, a gente pode perder esse vínculo lá na frente. Por isso que o Andy, nesse ponto, tem a experiência que ele tem com o Grêmio, coisa imprescindível, o Fernandinho, o próprio Osmar e o Paulinho. Então, a gente vai tentar mesclar bastante. Mas daí tem o convencimento do pai, Então, o que nós vamos fazer no Sub-15 agora? Vai ter a avaliação dos meninos, o primeiro pré-requisito, ele tem que gostar de treinar e estudar. Se ele não gostar de treinar e estudar, a gente vai criar uma regra assim, mais ou menos, para cada jogo tem que ter 20 horas de treino. Um exemplo, assim, né? Tem que preparar para jogar, e não só jogar e treinar para jogar. Tem que se preparar para jogar. É uma premissa nossa. E o pai tem que entender que o perder não vai acabar com a carreira dele nessa idade. Vai ter que deixar ele vivenciar. Tem que deixar ele errar. Eu aprendi errando. E jogar bola é assim. Praticar esporte é assim. Senão ia ter todo mundo ser campeão, né? Sim. E a funil começa 30 times para chegar só um. E assim também o funil pega eles individualmente, né? Quantos vão adiante no futebol. Por isso que tem que deixar eles aprender com isso, para a frustração lá quando não conseguir. Eu acho que poderia ser maior essa estatística de 1 para cada 1.000, 2.000 que fala. Infelizmente tem isso. Por que não tem isso? Por que é tão estreito esse funil e com tanta base larga? Porque a gente quer ganhar. A gente quer ganhar, tem que ganhar. A gente não sabe o momento de ganhar, o quando ganhar, né? Então o futebol profissional às vezes machuca muito isso, porque o lateral é lateral e tu é induzido que tu não pode jogar de meia, tu não pode jogar porque pode estragar a tua imagem, tu pode não ser vendido. A gente poderia formar elencos mais enxutos no profissional. Então, a folha diminui, o custo diminui, tu abre mais possibilidades e tu deixa mais essa entrada aberta. Então, por exemplo, São Luís, se pega com jogadores com mais experiências de várias posições, tu faz um elenco com 16 profissionais, que é o que geralmente usa no campeonato. Não usa mais que isso. E tu traz 10 da base, que vão estar aprendendo com chance que se alguém fraquejar dos 16, ele entra. Mas nós a gente prefere trazer 22 e daí coloca mais os da base. Eu vi uma entrevista, eu acho, do treinador novo, né, que ele quer trabalhar com 22 mais os da base. Daí o comércio do São Luís fica, vai ganhar dinheiro vendendo atleta, ele é o mais. Ele não é, nenhum está inserido nos 22. Pai, daí entra o lance assim na arena, estreia do Soares, não dá 5 minutos pro Diego entrar, cara. Aí é coragem. Onde é que entra ali o papel? Mas tá 4-0, bota o guri da casa, né? Como é que tu vai romper isso? Brigando, debatendo, trancando o pé, sendo teimoso. É aquilo que o cara tem que ter. Às vezes tem que ir lá e dizer, tudo bem, senhor treinador, corre o risco de ser rebaixado, mas corre o risco de ser campeão e for vender uma joia. Corre esse risco. Olha o Hendrick. O Hendrick chegou ao ponto que o Abel, tu viu que o Abel começou, não está preparado, não está preparado. Por insistência, tu botou o guri, foi lá para o jogo.
Então, não é o treinador sabe tudo também. O treinador é aquele gestão de pessoas. E a coragem é um elemento para lançar um novo talento. Né? Tem que ter isso aí, né, Luizinho? Senão... Tem. Rogerinho, baita conversa, cara. Obrigado, eu que agradeço. Muito bom, cara. Muito obrigado mesmo que tu tenha tirado esse tempo para vir conversar aqui. E legal saber que tu assiste algumas entrevistas. Quase aí, cara. todas, sempre que eu posso. Eu assisto direto o programa, eu gosto de ver. Até brinco direto com a do Paulinho, quando o Paulinho fez, a gente brinca com ele, né? Mas que ele falou, então pode dizer que eu assisto todos. E esse trabalho de vocês é essencial para o esporte amador regional. Hein? Rogério Dirksen, Rogerinho, técnico do Sub-15 do São Luís, gestor na área da cultura, esporte e turismo, essa experiência toda aqui numa administração recente do governo pedetista, mas tu não, de partido... Eu sou do PDT. Está afiliado? Sim, e foi antes de eu trabalhar. Vem da família. É mesmo? São família de trabalhadores. Pô, nem falamos disso. Na próxima a gente trabalha mais esses assuntos. Você é convidado a compartilhar as entrevistas aqui do canal, a curtir, a se inscrever no canal. Tivemos mais alguns inscritos desde a semana passada. Muito obrigado. Cuidem-se bem. Até a próxima.